Um, dois, três e finalmente a aula número 4. Agora que você já pegou uma pipoca e assistiu às primeiras aulas comigo e também já abandonou modos de trabalho do século passado, nós finalmente chegamos à 4ª e última aula da nossa minissérie do Civil 3D aplicado à sinalização viária. Para começar essa 4ª e última aula, eu já vou frisando logo aqui que é extremamente importante que vocês assistam às aulas anteriores, antes de embarcar comigo de fato nesta última aula, justamente porque nela eu vou fazer uso exatamente dos componentes e das funcionalidades do Civil 3D que eu expliquei nas aulas de número 1, 2 e 3. Os links para as aulas referidas estão nos cards que eu mostrei no início do vídeo e também tem um atalho para você ir até elas aqui embaixo na descrição. Beleza? E nessa última aula, agora que a gente já masterizou as nossas habilidades para a utilização do Civil 3D aplicado à sinalização viária, para fechar com chave de ouro, eu vou ensiná-los como elevar o Civil 3D para o nível God Extreme Plus Advanced, quando o assunto é a utilização dessa ferramenta para os projetos de sinalização viária. E não, gente, infelizmente, a gente não vai conseguir fazer isso utilizando somente recursos nativos do Civil 3D, como a gente fez em todas as aulas anteriores. Isso porque, como eu já expliquei para vocês, o Civil 3D é uma ferramenta geral de infraestrutura e tem funcionalidades voltadas para várias disciplinas, incluindo algumas para sinalização viária. Mesmo assim, ele está bem longe de ser uma ferramenta específica para o desenvolvimento de projetos de sinalização. Dado esse fato, o que nós vamos fazer é exatamente turbiná-lo, personalizá-lo, com uma ferramenta que, essa sim, foi desenvolvida especificamente para o desenvolvimento de projetos de sinalização e segurança viária, que é o já conhecido para algum de vocês, o Sync. Então a proposta dessa última aula vai ser apresentá-los como desenvolver projeto de sinalização no Civil 3D, somado ao nosso plugin específico para a sinalização viária, o Sync, o que vai elevar o seu Civil 3D para a potência máxima, tornando o seu trabalho muito mais ágil, assertivo e também prazeroso. Então, se você é um projetista de sinalização viária que trabalha com isso aí diariamente, ou para você que está pensando em entrar na área, se liga que o que eu vou mostrar para vocês nessa aula hoje é, sem sombra de dúvidas, o futuro dos projetos de sinalização viária no Brasil e em breve no mundo. Para você que duvida, eu mais uma vez venho aqui para a tela. Pessoal, o arquivo que eu estou aqui é exatamente o mesmo arquivo que eu utilizei nas aulas anteriores. Nós temos aqui agora as já conhecidas de você aqui os nossos alinhamentos e a nossa superfície. A sutil grande diferença que a gente vai ter aqui nesta aula é que além desse arquivo a gente está aqui também com o Sync, o nosso plugin específico para sinalização viária. E a essa altura você pode estar se perguntando, olha, uma vez que eu aprendi tantos recursos do Civil 3D para a sinalização, será mesmo que eu preciso de um plugin específico para isso, para desenvolver projetos? E pessoal, como desenvolvedor dessa tecnologia, eu posso ser suspeito para falar disso. Então hoje, para me argumentar, para basear aqui a minha argumentação de que sim, se você tem uma grande demanda aí, uma demanda séria, você precisa de um plugin, para argumentar nesse sentido, eu vou utilizar aqui o conceituado caderno BIM de infraestrutura do DR. Eu vou deixar o link para download dele aqui na descrição também, que é um caderno do DR que dita aí as boas práticas para você desenvolver um projeto de infraestrutura. E nós recentemente fomos citados nesse caderno, justamente como um plugin do Civil 3D que vai te dar condições aí de desenvolver o seu projeto de sinalização. Então, melhor do que eu falar para vocês que há sim a necessidade de se customizar o seu Civil 3D com um plugin, a gente tem aí um grande órgão, né, um renomado órgão que publicou aí recentemente esse caderno e ele próprio sugeriu que você faça a utilização do Sync dentro dos seus projetos de sinalização. Quer dizer que ele é o único plugin? Quer dizer que ele é a única forma? Não, mas quer dizer que o Civil 3D tem uma carência, tem uma deficiência quando o assunto é sinalização viária e o próprio DR está recomendando aí o Sync como uma das opções para cumprir essa lacuna, beleza? Argumentação feita, agora a gente parte para a nossa aula.
E nessa aula, senhores, eu vou ser aqui extremamente ágil, ok? Destaco que, diferente do que eu já fiz aí em outros vídeos, esta não é uma aula de sinalização viária, de projetos de sinalização viária, ao passo que, inevitavelmente, aqui eu vou conversar sobre algumas normas, mas esta vai ser uma aula voltada para a utilização do Civil 3D aplicado à sinalização, tudo bem? Então nós não vamos focar aqui em normativas aí, em regras de sinalização, por mais que em alguns momentos a gente vá utilizá-las, beleza? E antes da gente começar, pessoal, eu quero convidá-los a fazer o seguinte: para você que está aí me assistindo e às vezes ou não trabalha com AutoCAD, né, ou já trabalha com Civil 3D, mas ainda sem um plugin, vá pensando aí a forma que você executa essas tarefas que eu vou executar aqui com o nosso plugin, para que você próprio compare a diferença de produtividade em se trabalhar com uma ferramenta específica para sinalização, beleza? Então, conforme eu for fazendo aqui horizontal, vertical, quantitativos e BIM, vá pensando aí na forma que você executa isso hoje e o ganho que uma ferramenta específica, um plugin traz. Não à toa, nós estamos sendo citados aí pelos próprios órgãos públicos, sendo recomendados para que você faça a utilização de um plugin que vai trazer aí funções específicas para os seus projetos de sinalização, beleza? Então, sem mais delongas, vamos partir aqui para a prática. Agora vocês já entendem aí o que são alinhamentos, o que são superfícies, então eu vou passar aqui correndo desses conceitos, já vou fazer a utilização aqui direto desses componentes, começando pelos nossos alinhamentos. Aqui eu tenho um alinhamento que eu chamei de principal, um que eu chamei de secundário, e seguindo aqui uma linha padrão de um projeto de sinalização, eu vou fazer aqui em primeiro lugar as nossas linhas de bordo. Então, para começar aqui a nossa sinalização horizontal, eu vou vir aqui no Sync, clicar aqui em horizontal, vou escolher aqui a minha linha de bordo, e vou simplesmente clicar aqui na opção desenho. Peço que eu poderia trocar a largura dela aqui, mas aqui eu vou deixar em 0,10 mesmo. Vou clicar na opção desenho e vou indicar que a minha distância dela aqui, ó, é de 0,3. Vou clicar nessa linha, perceba que ele já colocou essa LBO e na sequência eu vou fazer o mesmo aqui para as demais. Então eu quero uma LBO aqui e quero uma LBO também aqui. Beleza, então 3 LBOs aqui para a gente em poucos segundos, nossas LBOs já estão lançadas. Agora eu vou seguir aqui para uma linha, vamos supor nesse caso aqui, ó, lembrando que o nosso foco aqui não são as regras de sinalização, mas vamos supor que o nosso condutor possa virar aqui, ó, ele possa vir aqui, convergir aqui à esquerda. Por conta disso, eu vou colocar aqui linhas de fluxo oposto nesta parte e nesta parte no trecho, e já nesse ponto aqui onde ele pode convergir, eu vou usar as tracejadas aqui, linhas de continuidade, beleza? E agora, como eu quero desenhar aqui vinculado a esse eixo principal, eu vou indicar isso para o Sync. Vou falar com ele aqui, olha Sync, eu estou trabalhando aqui nesse eixo principal. Entendido isso, eu posso simplesmente clicar nessa opção de desenho, ó, e agora eu posso fazer aqui uma sinalização com poucos cliques. Ó. Cliquei nesses 2 pontos e ele já colocou aqui uma LFO do tipo 3 para mim. Eu vou ignorar essa parte aqui que eu vou colocar a minha LCO e vou seguir aqui com a minha LFO 3, que agora vai daqui até o final aqui do trecho e está implantada aí a minha LFO 3. Agora eu vou pegar aqui uma linha de continuidade. A cor dela vai ser amarela, ok? Vou deixar a cadência de 1 para 1 mesmo, lembrando que tudo isso poderia ser alterado. Vou pegar aqui no clique e eu quero a minha LCO daqui até aqui. Pessoal, a gente fez isso muito rápido aqui. Eu até não ia parar para falar isso que eu vou falar aqui agora, mas eu convido vocês a fazer a pensar no que eu falei no início da aula. Pensa aí na sua rotina, no seu dia a dia, mesmo com o próprio Civil 3D aí sozinho, o trabalho que seria isso aqui? Offset para lá, offset para cá, trim para lá, trim para cá, e a gente simplesmente destruiu esse trabalho e fez essa sinalização horizontal aqui com poucos minutos. Deu o que aí? 1, 2 minutos? Então esse é o início do poder que um plugin vai trazer para você, beleza? Sinalização horizontal finalizada. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui, ó, uma seta dessa pen de siga em frente ou vira à esquerda, exatamente nesse ponto aqui, ó, aonde o condutor pode fazer esse movimento de seguir em frente ou virar à esquerda. Mas mais do que inserir essa seta, eu quero que vocês observem o seguinte aqui comigo. Eu vou indicar que essa seta vai ser inserida aqui e observem o seguinte aqui embaixo, senhores. Olha o que o Civil 3D falou comigo aqui embaixo. Identificamos a velocidade na via neste ponto em 80 km por hora. Por isso, utilizamos o template
velocidade maior do que 80. Eita, olha que sensacional isso aqui, senhores. Essa é justamente a junção do Civil 3D com um plugin específico para sinalização. Editor, bota na tela aí para mim, no manual de sinalização horizontal do Contran, qual o tamanho de uma seta quando a velocidade for maior do que 80. Vamos ver se bate aqui, ó, com o tamanho da nossa seta. Então a nossa seta foi inserida aqui com um comprimento de 7,5, então observem isso. Eu vim aqui, ó, agora vocês já sabem utilizar aí os alinhamentos do Civil 3D, então observem o seguinte, deixa eu clicar nesse alinhamento aqui, ó. Observem que dentro das propriedades dele, ele está definido com a velocidade aqui, ó, de 80 km por hora. Quando eu inseri uma seta nesse alinhamento com o Sync, ele já entendeu isso e já colocou aqui para a gente a normativa segundo o manual de sinalização do Contran e colocou essa seta com um comprimento de 7,5. Agora, percebam o que acontece quando eu venho aqui e eu troco aqui para esse eixo secundário, onde eu sei que a velocidade é menor do que 60. E aqui eu vou colocar uma sinalização que eu vou remover, mas só para a gente ilustrar o seguinte, vamos supor que eu tenho que utilizar uma seta aqui também. Então eu peguei uma seta, inseri ela aqui, observem de novo aqui embaixo no Civil 3D. Identificamos a velocidade na via neste ponto em 40 km por hora, por isso utilizamos o template velocidade menor do que 60. Editor, bota na tela mais uma vez para mim qual o tamanho de seta quando a gente tem aí uma velocidade menor do que 60. Vamos ver se bate aqui, ó. Agora a gente tem aqui uma seta com um comprimento de 5. Por quê? Porque dentro desse alinhamento, dentro das propriedades, ele está configurado com a velocidade de 40 km por hora. Olha que sensacional isso aqui, pessoal. Olha aí, agora que a gente já está tão longe, né? A gente já está na aula 4, a gente já está utilizando um plugin, a gente já entendeu os componentes do Civil. Compare aí uma pessoa que está utilizando aí um AutoCAD e uma pessoa que está utilizando o Civil 3D com um plugin. É desleal, é simplesmente desleal. Aqui a gente está inserindo a sinalização com um clique e o próprio software, os próprios softwares, né? Porque aqui a gente tem um trabalho do Civil e do Sync, já estão fazendo, por exemplo, tanto a alocação da seta no local correto, quanto utilizando o comprimento correto, beleza? Então eu vou tirar essa seta daqui, que eu coloquei só como exemplo, e agora eu vou colocar aqui, ó, nesse eixo secundário nosso aqui, eu vou simplesmente colocar aqui uma faixa de pedestre, tá? Então eu vou vir aqui em transversal, FTP, vou clicar aqui na opção desenho, e eu já deixei uns pontinhos aqui para me desenhar a minha FTP, então deixa eu pegar aqui a opção Point. Vou clicar aqui, ó. Simplesmente vou dizer que ela começa aqui, que ela termina aqui. Deixa eu pegar aqui o node mais uma vez. E o comprimento dela vai até aqui. Vou indicar aqui um espaçamento e a nossa FTP já está lançada. Pessoal, é desleal, é desleal. E para continuar aqui, eu falei que eu ia ser mais ágil nessa aula. Eu vou pegar aqui a LRE, que é a nossa linha de retenção. Vou clicar aqui na opção desenho e o que eu vou fazer aqui é a mesma coisa. Começa aqui, termina aqui. Eu já deixei uns pontinhos ali. Vou indicar que eu quero inserir o pare. E aqui nesse ponto, ó, mais uma vez, vamos vir aqui embaixo. Deixa eu dar um trim aqui. Eu passei aqui a pontinha dessa linha, beleza? Mas olha só aqui embaixo, pessoal. Olha isso aqui embaixo, ó. Identificamos a velocidade da via neste ponto em 40 km por hora, por isso, mais uma vez, utilizamos o template velocidade menor do que 60. Vamos ver aqui o tamanho dessa letra que ele colocou aqui pra gente, ó. Letra de 2,40. Editor, na tela, por favor, foto do manual de sinalização horizontal, qual o tamanho de letra para quando a gente tem uma via com velocidade menor do que 60. Olha isso, se bateu, e olha a agilidade, olha a padronização dentro do nosso projeto. Vamos fazer um teste? Vamos vir aqui no nosso eixo principal. Vamos colocar aqui uma inscrição qualquer. Vamos colocar essa aqui, ó. Na verdade, vamos colocar aqui, ó, velocidade 80, ó, VR regulamentada 80. Vamos colocar em algum ponto aqui do nosso trecho e vamos ver o que ele fala aqui embaixo, ó. Identificamos a velocidade em 80 km por hora, por isso utilizamos o template X e vamos ver o comprimento aqui que ele utilizou. Comprimento de 4 metros, foto na tela do manual. Percebam essa automação, senhores. Perceba essa inteligência com os dois softwares trabalhando juntos, beleza? Esse aqui eu vou tirar, que eu coloquei aqui só para o nosso teste. E a gente já tem a nossa sinalização horizontal finalizada. A sinalização horizontal do nosso trecho está finalizada com muita agilidade, com muita praticidade e, convenhamos, de forma muito mais prazerosa do que você ficar com offset para lá, offset para cá, copia bloquinho dali, joga aqui, verifica se o tamanho da seta está batendo. Não, gente, não, isso passou, isso passou.
Horizontal feita, vamos partir aqui para o vertical. E o vertical que eu vou fazer aqui é muito simples, senhores, que vai ser basicamente proibir a ultrapassagem aqui na via, regulamentar e indicar a velocidade regulamentada. Somente isto. Para fazer isso, eu simplesmente venho aqui no Sync, vou deixar aqui o eixo já está o principal marcado. Então eu vou pegar aqui essa placa de 80 por hora, vou colocar aqui logo no início do trecho, ó, então ele me perguntou velocidade regulamentada, nosso trecho é 80. Perceba que ele já colocou aqui, ó, todas as informações dessa placa, situação, código, a estaca e o comprimento. E mais uma vez, olha aqui embaixo que legal, ó, identificamos a via neste ponto como rural rodovia, por isso utilizamos o template rural rodovia. Vamos ver o tamanho dessa placa aqui, ó, tá com o tamanho de 1. Editor, foto na tela para mim de qual é o tamanho de placas para via do tipo rural rodovia. E pessoal, então batemos aqui o tamanho mais uma vez e se a gente vier aqui, ó, vamos compatibilizar aqui do nosso trecho secundário, ó, então vou mudar aqui para o secundário, vou pegar aqui a placa de 40 por hora, ó, vou colocar aqui no início do trecho, ó, a pessoa acabou de convergir aqui, ó, então eu vou indicar para ela aqui que a via aqui é de 40 por hora. Ó. E agora observem a diferença. Ó. Observem a diferença. Identificamos a via neste ponto como rural estrada, por isso utilizamos o template rural estrada. Olha o tamanho de placa, olha aí na tela qual o tamanho que o manual do CONTRAN indica, beleza? Então o software fazendo aqui vários processamentos para a gente. E pessoal, aqui ó, ele está aqui com uma indicação de estaca para mim. Observem que interessante o que acontece se eu fizer isso aqui. Ó. Vou pegar essa placa e vou mover um pouco adiante aqui. Ó. Fiquem de olho ali na estaca. Ó. Percebam que a estaca já se atualiza. Então sim, a rotina em Dynamo que eu dei para vocês é bacana, mas obviamente trabalhando aqui com Sync, trabalhando com uma ferramenta específica, você vai ter mais automação ainda, simplesmente mover o objeto aqui, ó, a estaca já está recalculada, beleza? Então aqui eu vou colocar uma seta reforçando aquela sinalização horizontal aqui, que vai ser a R25C, vou indicar aqui ela aqui no meu trecho. Se eu tiver que pegar essa placa aqui por algum motivo e precisar movê-la, observem que as estacas se atualizam automaticamente. Vou deixar ela ali mesmo. Nosso racional aqui da dimensão da placa está funcionando também. Ó. Percebam que aqui o tamanho de 1. Percebam que eu não mexi em configuração nenhuma. E pessoal, observem o seguinte, o Sync possui aqui no menu de padrão, um menu onde a gente pode, eu nem abri ele aqui, né? Mas aqui a gente pode alterar tamanho de placa, alterar tamanho de seta. Então como que ele está fazendo essas alterações aqui para a gente de forma automática? Esse é justamente aí o trabalho do Civil 3D. Então observem que se eu ver aqui na propriedade do alinhamento, ó, eu tenho tanto a velocidade da via quanto o tipo dela. Então, vinculado a essas informações aqui, você não precisará ficar vindo aqui no padrão e fazendo essas modificações. O próprio Sync, a partir dessas informações, consegue fazer essas automações, beleza? Então, vou vir aqui na frente e vou colocar uma placa de proibido ultrapassagem para fechar aqui a vertical aqui dessa parte do nosso trecho. Vou colocar ela aqui e agora eu vou colocar ali no outro lado também. Então, do outro lado eu também quero indicar que eu tenho uma via de 80 por hora, então vou pegar aqui 80 por hora, meu ponto vai ser aqui, velocidade regulamentada 80, e vou colocar aqui uma proibição de ultrapassagem também. E aqui ó, eu quero até utilizar um recurso, eu vou colocar essa proibição de ultrapassagem um pouco mais para frente, para me ficar a 50 metros daquela placa ali. Então coloquei ela aqui, vou pegar essa minha aqui ó, e quero colocar do lado, mais próximo ali daquela proibida ultrapassagem, e agora observem eu fazendo um uso real aqui, né, daquele recurso. Ó, vou mover a placa e a estaca já se atualizou. Beleza? Então, basicamente, senhores, a sinalização vertical do nosso trecho está pronta. Ilustrativamente aqui, eu vou colocar uma placa indicativa bem simples também. Para fazer isso, obviamente, eu vou utilizar aqui da nossa integração com Placa Pro. Então, vou clicar aqui neste ícone, vou pedir para abrir aqui o Placa Pro e vou diagramar uma placa aqui bem simples. Vou simplesmente colocar aqui, ó, Belo Horizonte, que é aí a minha cidade. E vou colocar uma setinha. E só isso. Essa vai ser aqui a nossa placa. Eu vou colocar aqui o nome dela vai ser I-02 e vou falar com Placa Pro, joga essa pasta, essa placa para mim dentro aí da pastinha do Sync. Feito isso, vou até fechar meu Placa Pro aqui já, vou só minimizar. Agora quando eu venho aqui, ó, a minha placa já está aqui dentro. Sem comentários isso aqui, né, senhores? Sensacional. Vou simplesmente pedir para o Sync transformar ela em DWG para mim, né, como ela vem em DXF do Placa Pro. Depois que ela está transformada em DWG, a gente consegue voltar aqui no nosso arquivo. Ó, e agora eu vou até colocar aqui essa placa num braço projetado.
Vou pedir a I02 que eu quero, então é essa daqui. Vou pedir para inseri-la aqui, ó. E está inserida aí, sensacional isso aqui. Olha a velocidade que a gente diagramou uma placa, jogou ela para dentro do projeto e o nosso projeto está finalizado, senhores. O nosso projeto está finalizado. Mais uma vez e pela última vez, eu vou pedir para vocês para pensar aí. Para você que trabalha com essa área, não utiliza o Civil 3D, não utiliza aí o Sync, um plugin específico para a área, quanto tempo você levaria para chegar nesse resultado? E quanto tempo a gente fez isso? Pensa aí agora num projeto grande, aqui a gente está com um trechinho mínimo aí, pensa num projeto de 50, 100, 200 quilômetros. Quanto tempo é economizado, quanto mais agilidade você tem, quanto mais assertividade e, convenhamos, um trabalho muito mais prazeroso. Agora, pessoal, antes da gente entrar aí no BIM, vamos pensar aqui na parte de quantificação desse projeto e vamos resolver isso com um clique só. Vamos vir aqui em calcular no Sync, pedir aqui, ó, planilha de quantidades, mandar iniciar e vamos ver o que ele gera aqui para a gente em 4, 5 segundos. Vamos ver quanto tempo ele gera, ó. Quanto tempo ele leva, perdão. Vamos ver aqui, ó, falei 4, 5, errei por um pouquinho, ele levou 9. Vamos ver a planilha que ele gera aqui para a gente. Eu gosto muito de usar aqui essas imagens aqui, ó. Então olha só que legal, inclusive a nossa indicativa, acho que pode diminuir um pouquinho aqui para ficar melhor a visibilidade. Assim, ó. Então olha só, essa planilha que está na tela aqui para a gente em 9 segundos. E ao passo que eu tenho aqui essa planilha de quantidades, que tem aí toda a questão de serviços e fornecimentos, de material, além desse quadro resumido aqui, lindo que ele gera para a gente, nada me impede também de vir aqui, ó, e gerar aqui uma nota de serviço, muito utilizado aí para projetos rodoviários. Ó. Então vamos ver quanto tempo aqui. Esse aqui eu acho que ele leva um pouco menos, ó. Levou 5 segundos para gerar para a gente aqui uma nota de serviço. Então olha só, nota de serviço gerado. Vamos ver aqui as faixas. Ó. Vamos pedir para ele colocar aqui as fotos para a gente. Ó. Então olha aí. Olha a nossa planilha geradinha aqui. O mesmo para as legendas aí, ó. A gente só utilizou 2 legendas aqui, mas estão aqui no nosso quantitativo também. Então não tenho o que dizer. Às vezes a gente precisa aí da quantificação, o Sync vai gerar para você tanto no modelo de nota de serviço, quanto no modelo aí de planilha quantitativa, beleza? Para fechar com chave de ouro, senhores, a gente não poderia deixar de fazer outra coisa, senão transformar todo esse modelo no modelo BIM. E para fazer isso, né, como eu falei que essa aula ia ser bastante ágil, eu já vou aqui bem direto. Então observe o seguinte, a gente utilizou aqui o componente do Civil 3D, os alinhamentos para inserir a nossa vertical e a nossa horizontal com bastante agilidade, sem contar aí o reconhecimento que o Sync fez aqui dos tipos e velocidade de via para que ele indicasse ali tamanho de placa e tamanho também das legendas do horizontal. Agora a gente vai utilizar a Surface para fazer o nosso BIM. Então olha que legal, as tecnologias aí se ajudando. Então o que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, observem que essa placa aqui, ó, tá me mostrando aqui o 3D tá em preto e branco, sinal de que eu não tenho um molde 3D dessa placa. Isso é muito fácil de ser resolvido. Eu vou simplesmente clicar aqui nesse 3D, vou mandar iniciar e mais uma vez ele vai pegar ali aquele DXF que veio do seu Placa Pro e vai transformar no modelo BIM. Então deixa ele fazer essa varredura aqui para mim, é bem rápido aí essa transformação, ó, tá transformado. Agora a gente já tem aqui, ó, então ele concluiu. Deixa eu voltar aqui no meu projeto. Agora eu já tenho aqui o molde 3D dessa placa. Então basicamente agora eu já tenho tudo para transformar isso aqui no modelo BIM. Como que eu vou fazer isso? Vamos lá, passo número 1. Clico aqui no BIM Maker, certo? Vou colocar ele aqui no cantinho. Vou pedir para subir aqui todos os blocos para a altura da minha superfície. Vou pedir para fazer o mesmo com as linhas, certo? Então 2 passos aqui muito simples. Agora eu vou pegar aqui, ó, essa opção do 3D para me visualizar isso aqui em 3 dimensões. Então olha só, agora a gente tem um projeto em 2D com os objetos na altura da superfície, mas a gente ainda não tem um modelo em BIM. E agora que a solução é a mais fácil do mundo. Eu vou pegar aqui as placas, ó, então vou clicar aqui em placas, completo, vou mandar implantar e eu posso simplesmente cruzar os meus braços, que ele vai fazer para mim a modelagem deste projeto em BIM. Então vou esperar ele finalizar aqui as placas, vou pegar aqui agora e vou para as faixas. Então ele mostra ali quantos elementos existem no projeto, quantos estão em BIM, já transformou. Vou pegar aqui legendas e inscrições, mandar transformar, tá aí.
E agora, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não tem, a gente já transformou todos os elementos aqui. E agora a gente tem aí o nosso projeto em BIM. Pessoal, olha aí no tempo do vídeo quanto tempo a gente levou para sair de um modelo 2D convencional que já foi feito com extrema agilidade. Ó, a gente esqueceu uma placa de pare aqui, ó. Vamos colocar? Vamos lá no 2D. Já que é fácil, né? Vamos lá no 2D, vamos falar que a gente está trabalhando aqui no secundário. Vamos pegar essa placa de pare, vamos colocar aqui. Agora vamos voltar para o 3D e vamos pedir para ele transformar também esta placa de pare para a gente. Esquecemos, a gente corrige, quem sabe faz ao vivo. Então, placas, completo e pronto. A nossa placa de pare está aí. Agora sim, a gente tem um modelo completinho em BIM. Retomando o que eu estava dizendo, pessoal, olha a nossa indicativa aqui, olha que coisa linda. Pensa aí comigo, olha aí para trás do vídeo, quanto tempo a gente levou para transformar aqui esse modelo em BIM. Então, olha só o potencial, quando eu falei para vocês que a gente ia turbinar aí, né, o Civil 3D com a utilização do Sync, eu não estava exagerando. Olha a diferença, né? Mesmo com as dicas que eu passei para vocês nas aulas anteriores, aqui a gente ganha uma agilidade simplesmente astronômica para desenvolver os nossos projetos. Não à toa, mais uma vez, como eu disse para vocês, eu sou suspeito para falar dos benefícios disso aqui, mas até os próprios órgãos públicos já estão recomendando ferramentas como essa, como foi o caso do último caderno BIM do DRE do Paraná, aonde foi mencionado a utilização do combo aí Civil 3D com o plugin Sync. Então eu sou suspeito para falar para vocês da agilidade disso aqui, mas os próprios órgãos reguladores aí, as pessoas que revisam os nossos projetos já estão se atentando aí, já estão vendo como você realmente entra em outro nível de projeto com a utilização de um plugin específico para aquela área. Agora, pessoal, algumas coisas que eu eventualmente não utilizei aqui, que a gente poderia fazer o uso também. Deixa eu mudar para o 2D aqui, para eu colocar alguma dessas coisas aqui, ó. Eu vou colocar aqui de forma bem ilustrativa, tá? Mas se a gente estivesse utilizando isso aí no decorrer do projeto, a gente também poderia fazer o uso aqui tranquilamente. Eu vou puxar uma linha aqui, como eu falei mais uma vez de forma bem ilustrativa, e eu vou simular aqui que essa linha é uma defensa. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou indicar que essa linha é uma defensa. Vou colocar aqui defensa. Logo ao lado dela eu vou colocar mais uma, tá? Estou usando isso aqui de forma ilustrativa e vou chamar ela de... e vou indicar que ela é aqui uma barreira de concreto. Então, eu vou indicar que ela é uma barreira de concreto e ao lado dela eu vou colocar aqui também alguns cilindros delimitadores. Por que eu estou colocando isso aqui? A gente eventualmente não utilizou aqui no projeto, mas eu quero mostrar para vocês que a gente tem possibilidade também de trabalhar com esses elementos aí no BIM. Então, eu vou fazer aqui o processo mais uma vez, vou jogar eles aqui para a altura da superfície, vou jogar aqui os blocos também e agora eu vou simplesmente pegar aqui, ó, dispositivos de segurança, vou mandar ele implantar aqui o BIM. Calma que a gente já vai dar uma olhada no 3D, vou pegar aqui taxas e cilindros, deixa eu colocar umas taxas aqui também, já que a gente já colocou cilindros, vou pegar a taxa aqui. Beleza, coloquei umas taxas aqui, vou levar elas aqui para a altura da superfície. Vou levar elas aqui para a altura da superfície e agora sim eu vou vir aqui na opção taxas e cilindros. Deixa eu mudar aqui para o 3D já. Olha só que legal, a gente já tem aqui, ó, uma defensa, olha que massa essa defensa aqui, uma barreira de concreto também, ó, colocada aqui de qualquer forma no projeto, certo? Só para vocês verem aqui que existe a possibilidade de utilização desses elementos. E agora eu vou pedir para transformar aqui as taxas e os cilindros. Deixa eu pegar aqui taxas e cilindros completo e vou mandar implantar. Então observa aqui que legal esses elementos, tá? Estou mostrando isso aqui como um adicional para mostrar que também é possível aí fazer os dispositivos de segurança aqui pelo Sync. Deixa eu dar um Object Viewer nesse elemento aqui, ó. Então a taxinha aí inserida, assim como aqui os cilindros delimitadores, ó.
Beleza, pessoal? Então eu finalizo aqui essa parte do BIM. Olha aí a quantidade de elementos, a quantidade de possibilidades que vocês têm aí do Civil 3D vinculado com o Cinch. E eu mato essa aula deixando aí a reflexão, né? Deixando a reflexão. Será que isso aqui, será que uma ferramenta dessa, será que trabalhar com uma ferramenta específica aí é algo suplementar? É algo que ajuda? Ou a gente já chegou num nível onde uma tecnologia dessa se tornou crucial para que você consiga desenvolver os seus projetos de sinalização de forma competitiva com o mercado? Finalizo essa aula com isso, agradeço a todos aí pela atenção e deixo essa reflexão aí para que vocês pensem a respeito. Muito obrigado pela presença de todos e valeu!